Oi, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar. Mais uma vez eu apareço de cabelo novo. Acidentes aconteceram, eu tive que refazer, mas enfim, isso não é um papo para um vídeo. Ou talvez, quando for, eu aviso. Mas eu estou nessa vibe Gay Jesus para falar uma coisa muito importante, que é sobre a busca incessante por um Messias. Acompanhe aí. Bom, não é de hoje que a gente está há muito tempo nessa questão do Messias e de ter uma imagem para se identificar. E eu vou explicar exatamente o porquê disso e alguns pontos relevantes historicamente em relação a essa questão. Então acompanhe o raciocínio que vai ser bem importante. Para quem não sabe, a questão do Messias ela é muito simples, né? A gente entende o processo bíblico todo, né, da pessoa que vem para passar a palavra e ser a pessoa que tem as noções de tudo que a gente precisa e lá, é aquele histórico que todo mundo já sabe. Só que, o que acontece? Essa questão do Messias, ela não morreu lá atrás, como, né, biblicamente se era esperado. A gente ainda tem esse comportamento até hoje acontecendo em várias coisas. São pessoas que geralmente têm um entendimento melhor, um conhecimento melhor sobre algum assunto, alguma coisa, e a gente se atém a essas pessoas para poder o quê? Para poder absorver o que elas têm a dizer. Isso acabou criando meio que uma pessoa referência que vai ditar o que vai acontecer, como vai acontecer e tudo mais, e a gente passa a se organizar muito por meio da ideia dessa pessoa. E essa ideia de traduzir a aflição, traduzir os problemas, ou ser a voz da geração de alguma forma, ela é muito importante justamente quando a gente está num processo de não entender o que está rolando com a gente. Quando a gente vê muitas questões históricas se repetindo, quando a gente vê muitas questões acontecendo no dia a dia, é normal que a gente se remeta a alguém que entende um pouco disso para que essa pessoa passe adiante os conhecimentos. Afinal, é o que eu sempre falo aqui, o aprendizado por observação ele é muito válido. Justamente porque, através desse tipo de observação e de divisão de contextos e assuntos, a gente começa a se posicionar até um pouco melhor politicamente, organizacionalmente, que é importante para a nossa vivência em sociedade. Mas quando a gente está pensando por a gente mesmo, né? Quando a gente não pensa por a gente mesmo, que é aí que está o problema. A gente começa a virar a massa de manobra das pessoas e passa a reproduzir simplesmente aquilo que é passado sem se questionar sobre o que está ouvindo. E eu acho que é importante que a gente mantenha sempre a questão do questionamento presente. Questão do questionamento. É sempre bom a gente se perguntar o porquê que as coisas estão acontecendo e por que a gente está falando do jeito que a gente está falando, fazendo do jeito que a gente está fazendo, decidindo a vida como a gente está decidindo. E é justamente o ponto da massa de manobra que a gente não pode se permitir. Quando a gente deixa de pensar por a gente mesmo, quando a gente deixa de entender o que está acontecendo e passa simplesmente a ir pela voz do outro. A voz do outro, ela não garante 100% de certeza de que as coisas estão acontecendo do jeito que a gente espera. Muito menos que a visão seja essa do todo. Ela dá uma amostra, assim dizendo, do que acontece com a visão, né, na visão da pessoa. E essa visão ela não é capaz de traduzir tudo o que acontece, porque são vários nuances em sociedade. Quando eu falo sobre a vivência de um homem negro gay em sociedade, eu estou falando da vivência de um homem negro gay em sociedade. O que eu falo, né, é do que compreende a minha vivência. Eu posso estender um pouco mais disso falando sobre outras vivências, porque eu tenho noção do que são vivências próximas às minhas, mas eu não posso dizer com clareza que eu sei o que essas pessoas passam. Porque isso já, né, já é ocupar um lugar aí de fala que não é bem o meu caso. Mas é através desse tipo de entendimento que eu sei que, né, as coisas devem funcionar de uma forma mais para esse lado. Esse tipo de postura começou, muito tempo depois de já ter sido criada e tudo mais, dessa de esperar por um Messias, começou a entrar em questões políticas que envolvem o nosso país, por exemplo. Vamos dar alguns aqui agora. Bom, o primeiro deles é Getúlio Vargas, né, que foi um dos nomes conhecidos que a gente sabe que teve essa postura do Salvador pela sociedade. A gente teve Jânio Quadros também, que passou por uma história muito parecida com isso. Até o próprio Lula, maravilhoso, mas ainda assim também tem muito essa questão do Salvador, do Messias, que a gente fica esperando em sociedade o tempo todo. Isso é um ponto muito importante para a gente chegar aonde a gente chega hoje em dia, né, com o presidente que a gente tem hoje em dia, que se auto-intitula Messias porque faz parte do nome também. Como essa postura de salvador da pátria, de ser a pessoa que entende tudo e que vai salvar, que vai sair dos problemas, ela acaba sendo um pouco tóxica e até mesmo errada nesse sentido. Porque, no fim das contas, quem garante que essa pessoa vai realmente conseguir salvar? Quem vai ser capaz de lidar com as aflições e com todas as questões que permeiam, né, as pessoas de uma forma totalitária? É impossível que a gente consiga agregar alguém que entenda todos os pontos e que seja a voz consciente em cima de tudo isso.
querendo ou não, a gente tem ainda pontos que ficam descobertos em relação à história e que é o mais importante, sabe? Numa geração onde tantos messias aparecem, tantas pessoas se mostram presentes para falar sobre tanta coisa, se a gente não souber filtrar exatamente o que cada uma dessas pessoas falam, se a gente não souber filtrar... Olha eu mexendo no cabelo aí. Se a gente não souber filtrar exatamente o que essas pessoas falam, a gente vai acabar preso numa coisa muito ruim, que é justamente a falta de informação. Isso vale não só pela questão política que eu tô falando, mas também quando eu falo de influenciadores digitais, líderes de movimento, grandes pensadores dentro de movimentos negros, LGBTs e caramba quatro. Ninguém tem total informação sobre o que está acontecendo. Existem pessoas muito bem estudadas para isso, que vão fazer pesquisas e coisas referenciais a isso. Existem pessoas que falam isso por vivência, que é o que mais acontece na maioria das vezes, mas assim, e não é errado, vale frisar, mas assim, tem que saber separar muito bem o que é uma coisa da outra, justamente para a gente não cair na mão de discursos que não valem a pena. Isso foi uma provocação, um pensamento aí pra gente entender melhor essa necessidade de sempre colocar alguém na frente, porque será que vai chegar um dia onde a gente vai respeitar, né, essa voz sem questionar que é o que está acontecendo e é errado? Ou será que a gente vai sempre começar a cancelar cada vez mais as pessoas a ponto de não existir nenhuma voz que consiga falar por nada? A gente está vivendo extremos, né, de posicionamento. Ou acreditar demais ou cancelar demais. E isso se dá muito por conta dessa questão do Messias, sabe? De ter sempre alguém falando a verdade na nossa cara do jeito que ninguém entendeu e tudo mais. Não é bem por aí. A gente consegue fazer a sinapse dos pensamentos e chegar a ideias que sejam tão boas e consistentes. Com base nisso, a gente não precisa estar sempre esperando alguém dizer pra gente como a gente deve se sentir, se portar. Se você sabe o que está acontecendo, se você se preocupa com a situação que está acontecendo ao seu redor, quanto mais você se informar, menos você precisa de messias. Intitular alguém como alguém superior, que saiba as informações, que seja capaz de passar isso tudo para todo mundo, é uma incumbência muito grande que eu acho que muita gente não tem nem o poder para fazer isso. Existem muitas pessoas que são destinadas a fazer isso e que, né, fazem isso com profissão e tudo mais, isso é uma coisa. Acho que quando a gente começa a ir muito pro lado popular da coisa de engrandecer vozes que não representavam tanta coisa, mas começar a colocar elas numa postura de tipo, é a verdade absoluta, aí que tá errada. Influenciador que seja, ele tá aí para dar uma posição do que ele entende, uma posição do que ele vê, e não para jogar isso como verdade absoluta. Quem entra com base no mesmo pensamento, beleza, legal, é justamente isso, né? Induzir pensamentos legais. Agora, quando passa a virar tudo uma grande verdade, onde só algumas pessoas são valorizadas e tidas como Deus ou como pessoas muito importantes aí dentro, é bom que a gente dê uma pensada direito para saber o que a gente está fazendo, né? Acho que a falta de cuidado na hora de colocar essas pessoas acima que é o problemático da coisa, porque a gente começa a criar ídolos com pé de barro, sabe? Gente que fala uma coisa e faz outra, se posiciona de outra forma, ou acaba tendo posicionamentos que vão contra a imagem dela em rede social e tudo mais, que, né, não precisa passar por isso. A gente sabe muito bem que essas últimas discussões aí que vem rolando recentemente em sociedade vem mostrando justamente a necessidade da gente começar a entender que essas pessoas são pessoas, acima de tudo. A minha dica, né, para isso tudo, para pensamento, para desenvolvimento de pensamento, é justamente a gente prestar atenção em quem a gente coloca o poder, por quê e como a gente dá voz para essas pessoas para que elas falem enquanto sociedade para outras pessoas, sabe? Porque nessas a gente acaba se vendo refém de posicionamentos que a gente nem sempre concorda, e é justamente isso que não dá pra acontecer. Bom, gente, é isso. Eu aguardo vocês na semana que vem com mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo realmente chegue em algumas pessoas e que a gente consiga fazer uma discussão bem legal. É isso. Até semana que vem.